evangelho de hoje é tomado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 1 e 2, e depois do versículo 10 ao versículo 14. O centro do Evangelho é uma polêmica a respeito da tradição dos antigos. Alguns escribas e alguns fariseus, vindos de Jerusalém, questionam Jesus por que os seus discípulos não respeitam a tradição dos antigos. E aqui vem um exemplo de tradição que não é respeitada. O costume de lavar as mãos antes de tomar as refeições. É óbvio que esse costume é importante e para nós ele se reveste de uma boa prática de higiene. Mas na época tinha também uma conotação religiosa. Vamos tratar novamente sobre essa questão da tradição dos antigos. O que significa essa tradição que é aqui exemplificada? Essa tradição é um conjunto de normas, regras, em grande quantidade, e que se acrescentavam à Torá, a lei escrita. A Torá que nós cristãos chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, além dessa lei escrita, havia uma quantidade grande de preceitos que existiam apenas na tradição oral, que era chamada de tradição dos antigos. Então, Jesus toma uma postura crítica em relação a essa tradição dos antigos. Ele diz que essa tradição dos antigos não são preceitos que vêm de Deus, mas são preceitos que vêm dos homens, das pessoas, tomado das pessoas. Podem ser boas, como o hábito de lavar as mãos, mas nem por isso merecem ser consideradas como um preceito que vem de Deus. A discussão de Jesus não fica apenas entre ele e esses fariseus e escribas. Jesus chama a multidão, para que a multidão também se posicione, tome uma posição em relação a essa polêmica, e também seus discípulos. A multidão, Jesus diz assim, vou ler. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então Jesus coloca essa questão da pureza não no nível de alimentos. Há alimentos que sejam puros ou alimentos que sejam impuros, mas em nível de coração, aquilo que vem do coração. É o que vem do coração que pode tornar um homem, uma pessoa, um homem, uma mulher, puro ou impuro. A pureza ou a impureza não vem de fora e nos atinge. A pureza ou a impureza vem de dentro de nós. Então, por isso que é importante cada um de nós termos um coração puro. Esse coração puro que purifica tudo. Ao final dessa passagem, são os discípulos que procuram Jesus e que dizem a ele, veja, esse seu modo de colocar a questão do puro e impuro terminou por escandalizar os fariseus e os escribas. E Jesus vai responder, não se importem com isso. Não é? Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Ou seja, na religião, na igreja, nós devemos tomar muito cuidado para não misturarmos, preceitos que podem ser importantes, mas que são preceitos humanos com aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental e que vem de Deus. Uma boa reflexão a todos.